Bom, olá a todos, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora, muito interessante. Satanás era um belo anjo chamado Lúcifer. Bom, a crença mais difundida sobre a queda de Satanás baseia-se em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. O texto prossegue e diz que Lúcifer tentou elevar o seu trono acima das estrelas e tornou-se semelhante ao Altíssimo, mas Deus o lançou nas profundezas do abismo. Isso está em Isaías capítulo 14, verso 13 até o verso de número 15. Essa passagem com frequência é comparada com Ezequiel 28, que supostamente fala de Lúcifer como rei de Tiro, vivendo no jardim do Éden. Ele era um belo querubim, mas Deus lhe disse: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te coloquei para que te contemplem. Isso está lá em Ezequiel capítulo 28, no verso de número 17. Alguns chegam a afirmar que Lúcifer era o regente do coro celestial, com base nos nomes dos instrumentos relacionados com Ezequiel capítulo 28, do verso de número 13. Versão da Almeida Revista Corrigida. Daí a teoria popular a afirmar que Satanás, como Lúcifer, caiu de algum momento no início da criação. A Bíblia, porém, nunca, em lugar nenhum, afirma diretamente que Satanás é Lúcifer. Uma leitura do contexto de Isaías 14 e de Ezequiel 28 suscita sérias dúvidas com relação à credibilidade da teoria de que Lúcifer é Satanás. O rei de Tiro é um homem que age como um deus. Ezequiel capítulo de número 28. Não há nenhuma boa razão para igualar o rei de Tiro mencionado em Ezequiel com Satanás ou Lúcifer. De fato, essa ideia não faz sentido quando lemos que o Senhor denuncia o rei de Tiro por intermédio do profeta: não passas de homem e não é Deus. Ora, se ali é realmente Satanás, desde quando que Satanás foi homem? Satanás não é nem homem e nem Deus, mas o líder dos anjos caídos. Além disso, se esta passagem descreve a queda original quando Satanás foi lançado à terra, reduzido a cinzas diante dos reis. Obviamente, Ezequiel capítulo 28 descreve o que afirma descrever o rei de Tiro. Ezequiel capítulo 25, verso 32, denuncia várias nações da antiguidade e seus reis, entre eles Amon, Moabe, Edom, Filistia e Egito. Tiro é apenas uma das nações às quais foi anunciada o seu juízo. O livro de Ezequiel, do capítulo 26 até o verso de número 28, parece empregar uma linguagem sarcástica e hiperbólica contra o rei, e que representa a cidade de Tiro. Compare com a hipérbole de Ezequiel, capítulo de número 31, especialmente os versos 8 e os versos 9. O rei, como uma metonimia para a cidade, é retratado como um possuidor de grande beleza e glória devido às riquezas da cidade, no comércio e no acúmulo de pedras preciosas. Ezequiel, portanto, em tom sarcástico, faz alusão ao rei de Tiro como quem vive ao meio de pompa e beleza, como um querubim que vive na presença de Deus e como Adão que vive no agradável jardim do Éden. Isso torna sua queda ainda mais drástica. Sua cidade seria reduzida a um monte de cinzas. Deus castigaria o rei não somente por orgulho, mas também pela desonestidade dos negócios. Isso dificilmente seria verdade com relação a Lúcifer ou a Satanás. Alguns reconhecem que essa passagem se refere a um rei humano, mas sustentam que, num sentido mais profundo, descreve a origem de Satanás por causa da alusão ao jardim do Éden e a ideia de um anjo glorioso se corrompendo. Entretanto, a irresponsabilidade do rei antes do seu pecado pode não ter referência ao seu estado original de pureza do querubim, mas como muitos estudiosos observam, o estado de Adão. Mesmo que aceitemos a possibilidade da passagem referir-se à queda de Satanás, como determinaríamos que os versículos e palavras dão a entender essa ideia, sem sermos arbitrários na sua seleção? Como podemos dizer que Satanás é retratado no livro de Ezequiel e no livro de Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28, se ele diz que ele é como homem, que ele morrerá na mão dos incircuncisos ou estrangeiros,
Ora, se ele vai morrer na mão deles, então Satanás já está morto. Satanás não existe. Em todo caso, o texto não indica claramente em nenhum lugar que Satanás uma vez foi um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer é o rei da Babilônia. A palavra Lúcifer aparece na versão King James da Bíblia em língua inglesa. No hebraico, a palavra é Helel, derivada do verbo brilhar, e significa aquele que brilha, ou a estrela da alva. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, do verso 15 ao verso 18, diz: Jesus falando para os discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até que a estrela da alva surja em vossos corações. Ora, se Satanás é a estrela da alva, e Jesus fala: ficai-vos em Jerusalém, até que a estrela da alva surja em vossos corações, então eles estavam esperando o demônio surgir no coração deles? Presta atenção no texto. Lúcifer é a versão latina dessa palavra. Ela foi introduzida no texto de Isaías 14:12 pelos textos dos pais da igreja, como a Hexápla de Origem e a Vulgata de Jerônimo. A Bíblia Vulgata, amplamente utilizada pela igreja ocidental por volta do século VI d.C., também emprega a palavra Lúcifer para a expressão luz da manhã. Em Jó 11:17, Salmo 109, verso 3, e no Salmo 110, verso 3 do texto samaritano, não, texto massorético, desculpa, e para os signos do zodíaco. Em Jó 38:32, não vejo como alguém poderia dizer que Satanás originalmente era Lúcifer a partir dessa passagem. O contexto de Isaías 14 declara explicitamente que a passagem é um montejo contra o rei da Babilônia. O rei é retratado metaforicamente como um deus babilônico chamado Helel, que tenta alcançar os céus. Entretanto, em vez de se tornar-se como o Altíssimo, o rei é lançado no abismo como um homem comum. Compare com o orgulho de Nabucodonosor e a sua subsequente humilhação por Deus em Daniel, capítulo de número 4. E você também pode comparar com Obadias, capítulo de número 4. Isaías poderia estar utilizando um mito popular babilônico, ao qual, porém, faz alguma mudança drástica e substitui o deus caído Helel pelo deus da Babilônia. Essa técnica seria o equivalente a começar a falar sobre uma figura folclórica popular e depois substituir pelo seu nome de um líder nacional. O rei da Babilônia, não Satanás, era um em foco, porque subjugava as nações. É difícil ver como Satanás poderia subjugar nações inteiras em sua queda original, quando elas ainda nem existiam. Aqueles que reivindica ser semelhante ao Altíssimo em Isaías é o mesmo que é precipitado no reino dos mortos, e de quem 2 vezes se declara ser homem. Satanás pode ter assumido a forma de serpente, mas nunca foi homem. Devemos notar também que Helel foi precipitado no abismo. No Antigo Testamento, a palavra abismo, em geral, denota um local de sepultamento ou prisão. Bom, da mesma forma, o contexto de Isaías demonstra que esse uso, lá no capítulo de número 14, também faz essa referência. Se essa passagem descreve a queda original de Satanás, como pode ter sido lançado no abismo e posteriormente encontrado acusando-se Jó diante de Deus no céu? Ora, se ele foi lançado no abismo, como disse o livro de Apocalipse, como é que ele aparece então agora acusando Jó? Como é que ele rodeia a terra? Como acontece em Ezequiel 28, alguns podem pensar que, enquanto Isaías fala do rei da Babilônia, faz também alusão à queda original de Lúcifer. Todavia, se lermos Isaías capítulo 14, sem estar previamente condicionados a pensar que Satanás é Lúcifer, provavelmente não chegaremos à conclusão de que o texto alude à queda original de Satanás. Como então chegamos à afirmação dogmática de que Satanás antes era um anjo bom chamado Lúcifer? Não existe no Novo Testamento, nem nos escritos dos pais apostólicos, nenhuma afirmação que Satanás uma vez foi um belo anjo chamado Lúcifer. As tradições judaicas nem mesmo fazem uma ligação clara entre Satanás e Isaías capítulo 14,
antes do ano 100 depois de Cristo. E como já vemos nas tradições judaicas, as especulações sobre anjos e demônios eram abundantes. Orígenes, pai da igreja que viveu no século III, parece ser o responsável pela promulgação da teoria de Lúcifer como Satanás na igreja cristã. Tá? Muitos resistiram à teoria de Orígenes, por exemplo, até o século de número 4. Um bispo cristão ainda podia chamar de São Lúcifer e seus seguidores serem conhecidos como luciferianos. Entre os pais da igreja posteriores que popularizaram a ideia de que Satanás era um belo anjo chamado Lúcifer estão Agostinho, Pedro Lombardo e Tomás de Aquino. Tá? De acordo com especialistas em Antigo Testamento, John Oswald, parece que os antigos expositores reformadores não estabeleciam nenhuma relação entre Satanás e Lúcifer em Isaías capítulo 14, do verso de número 12. Em sua obra-prima, Paraíso Perdido, de 1667, John Milton associa Satanás à queda de Lúcifer. Atualmente, a teoria de Satanás como Lúcifer tornou-se uma verdade evangélica, sem nenhuma evidência bíblica sequer. Isto é, não é de fato negar que Satanás seja um anjo caído, mas precisamos questionar nosso fundamento para chamá-lo simplesmente de Lúcifer. Então esse foi um esclarecimento, uma aula sobre a questão sobre Satanás. Se realmente ele existiu ou ele não existiu. Se a sua queda foi subsequente como um ser de luz chamado Lúcifer ou não. Na verdade, nós podemos ver que ele foi uma tradução do latim, ok? E se ele for Satanás, então ele está morto, porque o texto está dizendo que ele morrerá pela mão dos estrangeiros, pela mão dos incircuncisos, ou seja, não tem ligação nenhuma. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado também por ter ficado